Olá pessoal, boa noite. Mais uma terça-feira, né? Oi Letícia, minha amiga. Mais uma terça, né, da nossa série Sentimentos em Tempos de Pandemia, dando continuidade aí aos nossos diálogos, às nossas trocas, né? E hoje a gente vem trazendo um tema muito bacana. Ei, Nilson, um beijo, um abraço, meu amigão. É um tema muito bacana, né, que é o tema da solidariedade. Já fazia um tempo que eu queria abordar esse assunto e ontem a minha amiga Letícia, que é a minha companheira, minha assessora de comunicação aí, que divide comigo é, esse trabalho, né, da gente estar escolhendo os temas, escolhendo os convidados, né? E aí ela me propôs a falar sobre esse tema na live de hoje, né? E a nossa convidada é a Lília, tá certo? É a Lília Fontelli. Ela está à frente de uma plataforma eletrônica, uma plataforma digital que conecta voluntários de causas diversas. Ei, Pipoca, um abraço, Pipoca. Corazinha, um beijo. O Carlos, um abraço, Paula. A Paula, do Curió. Ei, Paula, um abraço. Bom, se eu for mandar abraço, se eu for mandar abraço para todo mundo, eu vou ser injusta com alguns. Então eu vou evitar, tá certo, pessoal? Porque é muita gente querida. E bom, trazendo esse tema, né, da solidariedade, a gente traz, querendo ou não, o tema a gente acaba abordando, querendo ou não, as trocas. Né? Como se dão as trocas? Como é que está se dando essas trocas na sociedade em que a gente vive? Né? A gente costuma esperar muito pelo poder público. Né? A gente costuma esperar muito por todas as instâncias do poder público, seja federal, estadual, municipal. Mas o que é que nós estamos fazendo? Né? Qual é o nosso papel cívico? Será que nós estamos exercendo a nossa cidadania, de fato? Né? Ou a gente está se dando o trabalho só de reclamar e falar mal de presidente, de governador, de prefeito, ou sei lá de quem seja, em rede social, ou em grupos de famílias, em grupos de WhatsApp, esquecendo o nosso papel, não é? O nosso papel enquanto cidadã, enquanto cidadã, não é? O nosso papel enquanto seres humanos que vivemos numa sociedade, que vivemos numa teia social. É muito importante que a gente reflita sobre isso, não é? Porque nós somos entes produtivos, não só na cadeia do mercado, né? Não só num contexto mercantilista, mas nós somos entes produtivos enquanto formadores, aí, enquanto componentes de uma teia social. E questionar esse papel, questionar esse nosso papel, questionar esse nosso lugar, questionar as nossas, questionar o que a gente está fazendo, deixando de fazer, né? Esse equilíbrio nas nossas vidas entre o dar e o receber, não é? Porque imagine se você só recebe, se você não dá, e se você só dá e não recebe, você está vivendo um desequilíbrio. E tudo que a gente vive em desequilíbrio causa aí algum malefício para a nossa vida. Não é? Porque todo desequilíbrio produz sintoma. E aí, às vezes, é um sintoma que vem de ordem emocional, às vezes um sintoma que vem de ordem afetiva, às vezes um sintoma que vem, não é, de maneira psicossomática. Né? Às vezes as pessoas pensam que somatização é somar problemas. Não é isso, tá, pessoal? Soma em grego é corpo e somatização é você transferir para o corpo algum conflito psíquico. Então, quantas doenças, né, a gente costuma dizer, isso é psicológico, isso é psicológico. O que a gente chama de que isso é psicológico é um processo de somatização. Né? Então, quando a nossa vida, seja em qualquer circunstância, ela está em desequilíbrio, a gente produz algum sintoma, a gente manifesta algo negativo que não diz respeito, não é, a esse bem-estar que nós podemos desfrutar, não é, que todos nós podemos desfrutar. Eu estou no aguardo aqui da entrada da Lília, ela acabou de entrar. Pronto, ela vai já aparecer aqui conosco.
Olha só, nossa amiga, nossa convidada linda, por dentro e por fora. Tudo bem? Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Natália, muito obrigada pelo convite. Em nome do Fortaleza Solidária, eu agradeço muito o espaço para a gente falar um pouquinho sobre solidariedade, né? Ai, que bacana, Lília, que bom estar com você, tá? A Lília é uma guerreira, uma grande liderança nesse setor de construir, né, de estar à frente de correntes do bem, né, correntes de bem, não é? De ajuda mútua e de ajuda ao outro. Lilian, quando a Letícia, né, ventilou teu nome, conforme nós conversamos hoje à tarde, né, eu fiquei super feliz, né, por conhecer teu papel, por conhecer o teu trabalho, por conhecer o teu compromisso. Né? Há um ano atrás, quando houve o lançamento da plataforma, eu estava no lançamento, só que eu fui de doida que eu sou, porque meu bebê tinha nascido há pouquíssimo tempo, eu ainda estava de licença maternidade, e eu estava com leite, molhando blusa e tive que ir embora tive que ir embora antes do tempo, foi uma loucura. Mas enfim, eu consegui assistir um bom pedaço do lançamento da plataforma e tive lá, né, aí, como coordenadora daquela plataforma. Então eu achei muito bacana e a gente vai já falar dessa plataforma. Nesse início, né, aí o pessoal aí de São Luís do Maranhão, aí um abraço para vocês aí, maranhenses. No início, aqui eu estava falando do equilíbrio entre o dar e o receber, né? O quanto é importante a gente equilibrar essa balança na nossa vida, né? Porque quando a gente só dá, né, e quando a gente não recebe, ou o contrário, quando a gente só recebe e não dá, né, causa um desequilíbrio muito grande na nossa existência. Seja esse desequilíbrio no nosso na parte afetiva, né, no que diz respeito ao âmbito afetivo, às nossas inter-relações, né, na nossa situação econômica, laboral, enfim, sempre afeta de alguma forma, né? Esse desequilíbrio, ele se mostra de alguma forma, ele vem como algum sintoma, não é? Aí, dentro da nossa vivência com nós mesmos. E antes da gente começar, antes de eu passar a palavra para você, para que você explane sobre o seu trabalho, eu fui pesquisar hoje o que significa a palavra solidariedade, sabe? E eu fiquei tão feliz com o que eu encontrei, porque solidariedade ela vem do francês solidarité, que significa responsabilidade mútua, não é? A solidariedade não é só o doar, é os dois, é doar e receber, não é? E não é o receber material, porque a solidariedade, no momento em que você doa algo a alguém, você está ganhando também. Com Né? certeza. Você tá ganhando uma consciência cívica, você está ganhando a consciência do teu papel na sociedade, né? Você está ganhando a consciência de que você pode ser um ente de mudança e transformação social. Né? Então, Com a certeza. palavra solidariedade ela vem do francês solidarité, que diz respeito à responsabilidade mútua e também diz respeito a palavras como inteiro, completo e interdependente. Olha só que legal. Né? Quer dizer, quando a gente se coloca numa posição solidária, quando a gente adota esse papel nas nossas vidas, né, de sermos solidários, nós estamos o quê? Nós estamos nos comprometendo. Ou seja, solidariedade diz respeito a compromisso. Quando fala em que diz respeito à interdependência, é justamente isso. Você se torna interdependente com o mundo, você se torna interdependente com o outro, você se torna responsável pela realidade social. Você se torna corresponsável pela responsabilidade do outro, seja na tua família, seja na tua comunidade, seja dentro da tua casa, né, do teu espaço familiar, seja no teu trabalho. Ou em outra qualquer esfera. Né? Então, a solidariedade advém, né, dessa questão do compromisso, o que difere da caridade. Porque, por exemplo, caridade é um fazer bem ao próximo.
né? Eu posso, essa roupa não caber mais em mim, eu posso doar a alguém, eu estou sendo caridosa. A caridade, ela diz respeito a ações pontuais. A solidariedade, não. Diz respeito a um compromisso, a uma interdependência, né? E na medida em que se cria uma interdependência, quando se adota um papel solidário, é formada uma cadeia solidária, né? E é disso que a gente vai tratar aqui. E quando a gente fala de cadeia solidária, a gente fala de trocas. É o doar e o receber, né? E é o ganho de ambas as partes, né? Na medida em que eu dou, eu estou ganhando. Né? É um compromisso cívico. Eu estou ganhando o meu papel na sociedade. Eu tô sendo doente de transformação. Eu estou ganhando um outro papel na minha vida. Eu estou ganhando, né, uma outra face. Eu estou ganhando um outro espaço no mundo. Né? Olha que lindo, né? Assim, que fantástico. Porque isso não é utopia, isso é realidade. São palavras muito bonitas, mas não são utópicas. Né? Porque às vezes a gente fica delirando com palavras lindas, né? E a gente vê que é muito delírio e pouca prática. E aqui a gente vai falar de prática e de nada de delírio. Né? Então, a solidariedade, ela diz respeito a esse compromisso cívico. E quando diz respeito a isso, diz respeito a quê? Sobretudo a quê? A mudança social e a reflexão do papel de cada um. E aí é que eu acho mais interessante, né, Lilian, porque as pessoas costumam esperar tanto, né, sobretudo nós brasileiros costumamos esperar tanto do governo. A gente espera tanto da esfera federal, a gente espera tanto da esfera estadual, a gente espera tanto da esfera municipal, a gente sai criticando o presidente, governador, prefeito, ou sai elogiando a torta e a direita, mas a gente não para refletir sobre o nosso papel, né? Sobre o nosso lugar nessa realidade. O que é que eu posso fazer, no que é que eu posso transformar, né? Em que eu posso contribuir com o mundo. E aí há uma pesquisa, né, que me entristece, que entre 100 brasileiros, apenas 4 desempenham trabalho voluntário. Né? Entre 100 brasileiros, apenas 4 desempenham algum trabalho voluntário. E todos nós temos um talento. Todos nós temos um talento. Né? E é esse talento que nos leva a ter um propósito de vida. E, Natália, aproveitando aí o gancho do dado que você deu, enquanto aqui no Brasil é 4%, né, o percentual de pessoas envolvidas com trabalho solidário, nos Estados Unidos você tem aí 75%, 80%. Né? Uma diferença. Na Holanda é grande. maior, né? Eu não lembro o dado da Holanda, infelizmente, eu não anotei aqui, mas eu vi o dado da Holanda, é maior do que o dos Estados Unidos. Maior ainda, porque existe também, é cultural, né? As pessoas valorizam quem faz trabalho social. Então, se você vai, por exemplo, submeter a um processo seletivo de uma universidade, ou você vai concorrer a uma vaga de um emprego, se você tem currículo social, que é o trabalho social computado, né? Se você tem esse tipo de trabalho, de currículo social, você passa na frente dos outros candidatos. E aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem essa cultura, né? A gente não tem leis, a gente não tem políticas de incentivo. Pelo contrário, né, Lilian? Pelo contrário, se tu chega numa empresa com um currículo onde você fez, por exemplo, estágio voluntário, você é desqualificado. Infelizmente. Eu acho que está mudando um pouquinho, porque a gente sofre muito Ainda bem. norte-americana, né? E a gente está tendo, assim, muitas frentes de atuação que estimulam a solidariedade, isso é verdade. Mas ainda é muito... A gente está engatinhando ainda, né? Diante da realidade aí do mundo afora, a gente ainda está engatinhando. A gente precisa ganhar mais fôlego, porque, como você falou, a gente espera muito do poder público e a gente precisa reconhecer o nosso papel dentro da sociedade. Não importa, você diz assim, mas eu sou muito pequeno diante do todo, mas o meu pequeno com o seu pequeno, com o pequeno do meu vizinho e do outro, a gente transforma o mundo, né? E a gente quer pessoas mais conscientes do seu papel na sociedade. Inclusive, assim, essa geração de crianças, ela já tem uma outra percepção, né, que a nossa geração, infelizmente, não teve, de que é importante. Assim, eu, por exemplo, eu já faço um tempo de trabalho social e eu gosto de levar as minhas filhas, mesmo que elas não façam nada, que elas só observem, né? Porque às vezes elas ficam meio sem jeito. Mas o exemplo arrasta, né, Lilian?
Com certeza. Então, elas entendem, assim, às vezes elas vão meio sem jeito. A gente foi para um Dia das Crianças e um Natal numa creche. E aí elas ficam ali, meio sem jeito. Aí, o que é que eu faço? Eu digo, tá vendo aquela bebezinha ali? Pega um sanduíche, dá para ela, descasca o papel alumínio que ela não sabe, dá o suco na boca. E aí ela vai percebendo que ela tem como ajudar. E assim, às vezes a gente olha assim, mas eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. Todo mundo pode ajudar de alguma forma. Basta querer, ter boa vontade. É como eu falei anteriormente, né? Todos nós temos um talento, né, Lilian? Com Todos nós certeza. temos um talento, né? Inclusive isso é bíblico, né? E tem até a parábola dos talentos na Bíblia, né? E mesmo para quem é ateu ou agnóstico, a Bíblia é um livro que traz a história, né, do Oriente. Então, é uma leitura muito válida. E tem aí a parábola dos talentos que está dizendo justamente isso, que todos nós, impreterivelmente, todos nós temos um talento. A gente tem o que doar sim, né? E a gente não precisa doar dinheiro, né? Não é o dinheiro, até porque o dinheiro ele acaba. É, Mas na medida em que você doa um serviço, na medida em que você doa aquilo que você tem de bom de alguma maneira, aquilo perdura. com Né? certeza. E não se torna uma medida assistencialista. É muito diferente a solidariedade, é importante que a gente ressalte aqui, a solidariedade, ela tá na contramão do assistencialismo. É verdade. Né? Porque o assistencialismo é assistir de maneira pontual, é dar o peixe e não ensinar a pescar. A solidariedade, ela vai dar melhor, a parábola do samaritano. Valeu, Nilson, isso é evangélico aí, sabe, da Bíblia de ponta cabeça, né, Nilson? E aí, a solidariedade, ela não vai dar o peixe. A solidariedade ela vai criar uma cadeia e essa cadeia ela vai ser produtiva e ela vai ser retroalimentada. É verdade. E aí, a Entendi partir disso, muito. eu queria te ouvir, né, sobre a plataforma que você coordena, uma plataforma linda, rica, exemplo para o país inteiro, né, e não é um elogio barato, é um elogio muito franco, muito sincero, que a Lilian está aí liderando, né, uma plataforma online, uma plataforma digital que aglomera, né, voluntários, e aí eu vou passar a palavra para você, porque você tem muito mais propriedade para falar sobre isso do que eu. E eu queria te ouvir, Lília. Certo. Bem, o Fortaleza Solidária é um programa de estímulo ao voluntariado, certo? Que não se resume só a uma plataforma, porque a gente faz muito essa vinculação à plataforma, né? Ela se materializa através da plataforma. Mas o programa como um todo, ele tanto tem a plataforma, que é a ferramenta que conecta quem quer ajudar a quem precisa de ajuda, como a gente tem outras frentes de trabalho que eu vou já explicar um pouquinho. Vou falar primeiro da plataforma. Eu estou aqui na minha casa, quero ser voluntária, mas às vezes não sei onde é que tem uma instituição aqui perto que eu possa ajudar, não sei o que, que eu posso fazer, né? Eu sou advogada, mas aí eu penso, vixe, mas aí eu não quero atuar como advogada, porque eu gosto mesmo é de dar aula, porque eu sou pedagoga também, tá? Então eu adoro dar aula, adoro criança. Então, Ah, assim, Não sabia que tu era pedagoga não, Lília. sou Ah, tá. pedagoga. Eu te Então, conheço como assim, advogada. Tá bom. pois é. Então, assim, eu atuo como advogada, né, como assessora jurídica, coordenadora e tudo, mas eu tenho muitos, digamos, talentos relacionados ao trabalho com criança e tal. E aí eu tinha muita vontade de fazer um trabalho assim, então eu posso, dentro de um trabalho voluntário, exercer aquilo que para mim é tão gratificante fazer, né? Então, o trabalho voluntário, ele te dá essa oportunidade de você nem sempre fazer só aquilo que é o teu ofício, mas aquilo que você gosta de fazer. Então, o que é que a plataforma faz? Ela coloca lá a oportunidade de pessoas se voluntariarem, você se cadastra como voluntário, e, do outro lado, as ONGs, instituições não governamentais, pequenos grupos de amigos, às vezes de igreja, de condomínio, que sempre se reúnem para distribuir seu pão, para fazer ações pontuais, também podem se cadastrar. E aí, essas instituições, esses grupos, eles colocam as suas demandas. Por exemplo, eu tenho um grupo de amigas que, em determinadas datas, a gente faz ações, Dia das Crianças, Dia das Mães, Natal. E aí a gente pede lá doação de livros, de brinquedos,
certo? As pessoas que estão lá na plataforma, que nós temos em torno de 5.000 voluntários cadastrados, eles atendem a essas expectativas, essas necessidades dessas instituições, certo? Então, o Fortaleza Solidária é uma ponte que une quem quer ajudar e não sabe como e quem precisa de ajuda. Então, eu faço aqui o elo entre quem quer ajudar e precisa de ajuda, tá? Além disso, isso é a principal ferramenta do programa, né? De unir essas duas pontas. Mas, além disso, a gente trabalha também, que agora, durante a pandemia e o isolamento social, a gente teve que parar. Mas a gente trabalha também com algumas capacitações para as ONGs, certo? De como, por exemplo, utilizar melhor as redes sociais em benefício próprio, como fazer uma pequena contabilidade, como se organizar, como se estruturar melhor, tá? A gente tem também alguns eventos inspiracionais em que a gente trabalha, por exemplo, na universidade, a gente fala para as pessoas o que é ser solidário, né? E ser solidário, gente, não é só bom, não faz só bem para a alma, mas traz também uma série de novas habilidades que às vezes você não tem, certo? Às vezes tem pessoas que são mais acanhadas, antissociais, e aí vão fazer trabalho solidário e se redescobrem, né? Passam a ter habilidade de comunicação, de trabalho em grupo, em equipe, que antes não tinham. Às vezes você está num curso superior onde você não tem a oportunidade de exercer o seu futuro ofício, né? A sua futura profissão. Mas dentro do trabalho voluntário, você tem condições de já começar a treinar, né? Já começar a exercer. Então, assim, você não imagina o tanto de benefícios que tem, né? E aí, a gente também tem as ações que a gente chama de ações Muda Junto, que são ações grandes. A gente já fez, por exemplo, uma com o Emoce, com o Instituto Pro Emoce, na verdade. Ali na Praça das Flores, em frente ao Hospital do Exército, tem um posto, para quem não sabe, tem um posto de coleta de sangue ali. E é muito pouco disseminado. Né? No meio da praça, né? No meio da praça. Então, a gente fez um trabalho grande para mobilizar pessoas para conhecerem aquele local e doarem sangue ali. Porque todo mundo só vai no Hemócio, na Fujisan, Hemócio, Fujisan, né? E aí, a gente fez esse trabalho. Na época também da prevenção ao suicídio, teve um evento grande que a gente fez com o Ministério Público do Estado do Ceará, certo? E aí a gente fez o Vidas Preservadas lá na Praça do Ferreira, onde a gente falava sobre prevenção ao suicídio, onde a gente falava... Aí a gente tinha alguns serviços paralelos acontecendo, por exemplo, aferição de pressão, apoio psicológico na praça acontecendo, muito bacana, muita gente, tanta gente parava para conversar ali 20 minutos, meia hora com o psicólogo, que eu fiquei impressionada, sabe? Como a gente está deixando de lado essa questão do bem-estar mental, né? Como a gente está deixando de lado e, assim, quando vê uma oportunidade, agarra. Né? Então, muita coisa aconteceu nessas ações Muda Junto, que são ações grandes, que a gente mobiliza um grande número de pessoas. E, assim, a gente tem um número muito bom de voluntários e a gente conta muito com muita gente. Então, quando a gente vai fazer uma ação assim, tem uns grupinhos de voluntários que estão sempre com a gente, estão sempre ali. E, às vezes, gente, assim, as pessoas que menos têm são as que mais se disponibilizam. E aí você diz assim, como você falou, a questão dos talentos, dos dons, né? Você não doa só dinheiro, você doa seu tempo, você doa carinho, afeto, um afago, um abraço. Nesse momento de pandemia, a gente não pode abraçar ninguém. Mas, às vezes, o que aquela pessoa está ali esperando é um abraço, é uma palavra de conforto, é uma atenção, tá? Às vezes, você tem alguma coisa em casa que não te serve mais, você está mudando, você está trocando alguma coisa, mobília da sua casa, e uma instituição que cuida de 10, 15, 20 crianças está precisando de uma geladeira velha, de uma mesa velha, que vai fazer uma diferença enorme lá. Então, não é só doar coisas ou doar dinheiro, é doar seu tempo, é doar seu talento, é doar um pouco do seu conhecimento, tá? É gente que se disponibiliza a ir conversar com idosos, ler livros. No ano passado, no Dia do Voluntário, a gente foi no Lar Torres de Melo. E, gente, os voluntários foram com a gente. Que lindo! Os velhinhos, os idosos, mortos de feliz, dançando. A gente levou uma banda, os meninos são bem animados, aí pegaram os idosos e ficavam dançando. E assim, você via que era um dia atípico para eles, sabe? Aquela casa ali se encheu de alegria. Então, solidariedade é essa troca. É você dar o seu tempo, o seu talento, o que você tem em casa que não te serve mais, e recebe tanto amor que é assim, não tem nem como mensurar.
E Lília, é interessante, né, que tantas pessoas, eu que sou psicóloga, né, e para além de todos os meus trabalhos aí, né, à frente né, dessa pauta das mulheres, da pauta da saúde mental, dentre outras, eu faço atendimento clínico e por hora eu estou atendendo por videochamada, né, para evitar o contato físico. E é impressionante como eu escuto de muitas pessoas o vazio existencial, né? Eu escuto de muita gente, né, que não gostam dos seus trabalhos, que vão para os seus trabalhos à força, que fazem o que não gostam, e esse vazio, né? E o que eu lamento é que essa atitude, essa postura, eu acho que essa palavra postura cabe mais, essa postura solidária, ela não é cultural no nosso país, né? É impressionante como o nosso país é mendicante. Como o nosso país tem a cultura da mendicância, de esperar, de pedir, não é? Nós não somos ativos, nós somos extremamente passivos. A gente vê isso aí nas guerras eleitorais, né? Cada qual defendendo, esculhambando um e outro. Eu fico impressionada como as pessoas se limitam a falar bem ou a falar mal, mas não se implicam nas questões sociais. Porque nós formamos uma teia social só. Nós somos interdependentes. Quando há um setor da sociedade que não está bem, o outro vai mal. Vou dar um exemplo. Se o desemprego aumenta, se há um déficit aí de recursos nas classes mais simples, vai ter um aumento na violência que vai estar repercutindo nas classes mais abastadas, não é? Porque eles vão estar sofrendo uma violência maior. Então, é impressionante como quando a gente vive em sociedade, a gente vive em interdependência, não tem para onde correr, né? E aí, pegando esse mote da interdependência, eu queria que você falasse como é que funciona essa plataforma, não é? Como é que funciona esse quem quer doar, esse link entre quem doa e quem recebe, como é que as pessoas podem se inscrever, não é? A Letícia está colocando aqui, né? fortalezasolidaria.org.br. Esse é o endereço eletrônico da plataforma, né? Mas a Lília vai chegar lá, mas que bom que a Letícia já está colocando aí por escrito, né? Porque as pessoas têm a possibilidade de anotar melhor e de tomar nota. E aí eu queria te ouvir, não é, Lília? Como é que ela funciona, assim? Como é que essa grande plataforma funciona? Como é que as pessoas têm condições de ter acesso? Aquelas que querem se beneficiar de algum serviço ou aquelas que querem prestar serviço? Bem, quem quer ser voluntário, vai na plataforma e clica lá na plataforma. Você vai acessar pelo site fortalezasolidaria.org.br, tá? E também é importante seguir as nossas redes sociais, porque a gente está sempre colocando novidade lá, tá? É Fortaleza_Solidária. Lá no site fortalezasolidaria.org.br, você pode se inscrever como voluntário. É importante dizer, gente, que quem se inscreve como voluntário, imediatamente não se vincula a nenhuma ação. Você vai ficar recebendo todas as demandas de quem está cadastrando lá, pedidos, né? E aí você vai ver onde você se adequa, onde você pode contribuir e de que forma. Então, questão do tempo, como você pode ajudar, quem vai decidir é você, tá? Então, você fica lá no banco de cadastro de voluntários. Do outro lado, as instituições, grupos de amigos, qualquer tamanho que seja a instituição, tenha CNPJ ou não. Se ela Pois for essa era a pergunta. Não precisa ter CNPJ, né? não precisa. Se você tiver um grupo no seu condomínio, um grupo na sua igreja, que eventualmente, ou que toda semana faz trabalho Muito social, legal. você pode cadastrar o grupo e pedir as demandas. Porque, gente, quem mais ajuda é quem menos tem, sabe? A gente vê muito isso assim, é impressionante. Então, essas pessoas, elas precisam de ajuda para ajudar outras pessoas também.
né? E aí essas ONGs e esses grupos de amigos, elas cadastram suas demandas, elas se cadastram como instituição, aí a gente pede uma foto, endereço, telefone de contato, e a gente contacta, faz uma visita para averiguar se aquela instituição Ah, oferece ou não. existe essa visita? Existe Existe, Ah, tá. existe sim. Quando é uma Legal. instituição ou um grupo que já é muito próximo da gente, aí que cadastrou e a gente já conhece, a gente não faz a visita Hum, porque não precisa, né? Mas, assim, quando a gente não conhece, a gente faz questão de conhecer, de visitar, de saber como é que é a estrutura, se tem estrutura ou não, porque muitas vezes não tem estrutura, né? E aí essas pessoas cadastram. Então, por exemplo, uma grande parceira nossa, que é uma ONG que já está há muito tempo com a gente, a Catiana Virna, Instituto Catiana Virna, que oferece balé para as meninas, para as crianças, de um modo geral, criança e adolescente, lá no bairro do Bom Jardim. Ela já pediu doações, por exemplo, para ajudar as meninas a irem para uma viagem no exterior fazer uma apresentação. Então, era uma ajuda financeira. Mas ela também uhum. tem demanda lá para professor de balé uma vez por semana, né? Outras instituições têm demandas por médico, por alguém que vá só fazer leitura de livro, uma vez por outra, né? Uma vez por semana. Tem aquelas ações pontuais que acontecem, por exemplo, a gente tem um grupo que as meninas são ótimas, abraçando a comunidade, elas também, às vezes, fazem trabalhos pontuais, e aí elas pedem ajuda lá de doação de alimentos, de mais voluntários que possam se engajar junto com elas para fazer ação. Então, é uma rede do bem. Tem quem está precisando de ajuda e quem quer ajudar, né? E aí, às vezes, quem quer ajudar pode precisar de ajuda, e aí as coisas meio que, né? Às vezes, a própria Uhum. instituição que ela fomenta voluntários, ela faz uma ação e pede doações, né? Isso acontece de uma forma muito dinâmica. O importante é as pessoas entenderem que existe espaço para quem precisa de ajuda e para quem quer ajudar. E a forma de Ai, ajudar ah, é bem diversificada, como eu disse. Já aconteceu, por exemplo, de uma determinada instituição pedir um ônibus emprestado para levar os meninos da instituição ao Beach Park, porque eles tinham ganho um dia lá no Beach Park, e era só isso, era só o traslado do ônibus, quer dizer, uma coisa simples para quem tem acesso ao ônibus, né? E a gente conseguiu, deu certo e tal. Então, são coisas, às vezes, mais simples e coisas mais complexas, mas são demandas que sempre são em prol de outras pessoas, sempre para fazer o bem, para ajudar. Isso sem sombra de dúvidas. Pessoas que estão doando seu tempo, que estão doando, às vezes, os seus recursos, tá? E aí, assim, nesse momento em que a gente está vivendo, né, que é um momento atípico, todo mundo está isolado em casa, a gente não tem como atuar de uma forma mais enfática, porque está todo mundo isolado nas suas casas, a recomendação é não sair uhum. de casa. Mesmo assim, tem grupos de voluntários que continuam atuando, e aí foi engraçado que os meninos estavam aqui conversando comigo no grupo, aí disse, ixi, agora saiu o decreto, como é que vai ser? A gente vai poder circular? Eu digo, não, lá no decreto prevê que pode circular quem está prestando ajuda assistencial. Aí peguei, printei lá, grifei tudo, aí eles, ai, graças a Deus, eu digo, qualquer coisa, vocês pede aqui uma declaração de que fazem parte do Fortaleza Solidário e tudo, para não quebrar essa corrente do bem, né? Porque nesse momento as pessoas de rua que estão em situação de vulnerabilidade estão precisando ainda muito mais, né? E além Sem dessa dúvida. ajuda de alimentos, né, de itens de higiene pessoal, de itens de limpeza, as pessoas estão precisando também de apoio psicológico, né, Pronto, eu ia chegar aí, Lília, perdão te interromper. É o seguinte, eu sou psicóloga, tá? tá, E aí, ou sou advogada, por exemplo. Daí eu quero atender pacientes de maneira voluntária. Eu me inscrevo na plataforma, é assim? Eu me inscrevo, você né? pode se inscrever para prestar atendimento sozinha, ou você pode criar um grupo Certo, de amigas psicólogas, dar um nome a esse grupo e prestar esse trabalho voluntário, certo? Agora sim, certo. por exemplo, agora nesse momento de pandemia, né, de isolamento social, a gente está com quatro trabalhos, e um deles, quatro trabalhos mais fortes, assim, e um deles é justamente prestar esse apoio psicológico. Fortaleza Solidária cuida de você. Nós temos um grupo Olha que chamado. legal, gente. Pois é, nós temos um grupo de psicólogos que estão com a gente, eles estão com a gente recebe as demandas através do nosso Instagram,
que é o Fortaleza Underline Solidária, certo? As pessoas mandam mensagens no privado para a gente, dizendo, eu estou precisando de apoio psicológico, e a gente dá o direcionamento. E tem um grupo de psicólogas super, assim, interessadas em ajudar mesmo, certo, gente? Não é demagogia, não é para fazer propaganda, não. As meninas estão mesmo dispostas a ajudar, porque sabem que tem muita gente passando por problemas e dificuldades em casa nesse momento, não está sabendo direito lidar, né, com essas dificuldades e esses problemas, e elas estão lá para ajudar. Então, esse é um dos grupos, mas assim, a gente... A Fernanda está perguntando se tem psicólogo online. Pois é, o atendimento psicológico, ele acontece através do WhatsApp, certo? Você direciona, você pede o atendimento psicológico através do Instagram Fortaleza Underline Solidária e a gente te direciona para esse grupo e você vai ter Eu vou o escrever atendimento lá. aqui o Instagram. Pode continuar, Lili. Eu vou colocar aqui @Fortaleza Fortaleza. Underline Solidária. E aí, Fortaleza. a gente até pede que vocês utilizem esse serviço, porque a gente está divulgando já há um tempo no nosso Instagram e as pessoas estão procurando pouco, né? E a gente quer que as pessoas procurem mais, porque as meninas estão sedentas por trabalho, por atendimento, e a gente sabe que muita gente está precisando, né? Para enfrentar esse momento, essa dificuldade do momento. Além desse Fortaleza Solidária Cuida de Você, a gente também tem outras frentes de trabalho, né? A gente está com uma parceria muito grande com um programa chamado Supera Fortaleza, que é um programa que foi criado com um grupo de amigos da sociedade civil mesmo, aí juntou algumas pessoas que estavam envolvidas com a prefeitura, enfim, juntou-se, uniu-se um grupo, e o Supera Fortaleza recebe doações de alimentos, itens de higiene pessoal e itens de limpeza, e aí a gente distribui essas cestas básicas, esses kits, pelas comunidades, e as nossas grandes parceiras são as ONGs. Porque como a gente não tem como entregar individualizadamente para cada pessoa, ou a gente também não vai tumultuar criando um ponto de entrega, as ONGs que são nossas parceiras recebem a listinha com o nome das pessoas daquela área e fazem a distribuição das cestas básicas e dos itens de higiene e alimentação, então, de higiene e limpeza. E muita gente está sendo beneficiada, a gente já tem aí mais de 7.000 cestas básicas entregues, e a gente está fazendo um trabalho forte com o Supera Fortaleza, certo? E deixa eu só te apresentar aqui mais Pois não. E a gente também tem um grupo chamado Fortaleza Solidária Apoia Você. A gente criou um grupo de WhatsApp para trocar conteúdo, dicas de livro e filme, mas infelizmente, gente, é impressionante como tem gente que utiliza desvirtuar a coisa, né? E aí entraram umas pessoas lá que fizeram algumas maldades lá com as meninas e a gente teve que tirar o grupo do ar, mas a gente vai voltar com esse grupo. E a gente também tem o Fortaleza Solidária Diverte Você, que lá no nosso Instagram tem lá uma bolinha lá, Fortaleza Solidária Diverte Você, com conteúdos de... Tem mãe ensinando como fazer para entreter as crianças em casa, tem atividade física, tem uma... Quem quiser, inclusive, essa vaga tá lançada lá no Fortaleza Solidária. Quem quiser ajudar disponibilizando conteúdo pra gente, ó, a gente aceita voluntariamente, tá? Então, quem quiser ajudar, a gente está aceitando, a gente dá uma olhadinha no vídeo, se ele está se propondo aquilo que faz, né, que é o que a gente quer. E aí a gente posta lá e fica lá acessível para todo mundo. E a gente tem também o Fortaleza Solidária Ajuda Você, que a gente está procurando vagas de empregos, oportunidades de trabalho Que agora. bacana, e a gente está divulgando sempre que tem. Muito Então, importante isso, gente. Muito. Pois é. Então, se você sabe de alguma vaga, manda para a gente, que a gente divulga, porque nós temos muitos seguidores no Fortaleza Solidária Instagram e temos muitos voluntários no Fortaleza Solidária plataforma. Então, quem tiver alguma dica de emprego, passa para a gente que a gente divulga lá. Porque a gente sabe que muita gente está perdendo emprego, está com muita dificuldade. Isso, claro. Só para finalizar, a intenção do Diverte Você, do Cuida de Você, do Apoia Você, do Supera Fortaleza, de todos, né, de todos esses programas, de todas essas ações juntas, é de não só resolver o problema de quem está passando necessidade física de alimentos, de falta de alimentos e tudo, como também quem está passando necessidade psicológica, né? Emocional, sim. Exatamente, emocional. Quem precisa de uma distração, quem precisa de um apoio psicológico,
quem às vezes recebe uma mensagem positiva De e um muda o seu suporte, dia, né? Lilian, de um suporte, seja afetivo, seja emocional, né, Exato. seja, às vezes, quanto a gente precisa. Eu sou psicóloga e quantas vezes eu precisei de suporte, né? Porque eu sou psicóloga, eu sou uma super-heroína, de jeito nenhum, eu sou um ser humano como outro qualquer, todos nós somos, né? É verdade. Independente do ofício que a gente exerça, todos nós somos seres humanos comuns, que temos as nossas necessidades, que temos as nossas carências, que carregamos os nossos traumas, as nossas dores, todos nós precisamos de ajuda e suporte. Né? Então, essas plataformas, né, esses meios, né, que entrecruza quem pode doar e quem quer e quem precisa receber, são extraordinárias e são extremamente necessárias, né, no mundo, sobretudo num país como o nosso, onde a mendicância é cultural. Deu para entender bem como é que uma pessoa, por exemplo, que quer prestar um serviço, ela entra na plataforma e se inscreve, né? Ela pode se inscrever de maneira individual, ela pode se inscrever através de um grupo, com CNPJ ou não, mas aquela pessoa que quer receber, por exemplo, aquela pessoa que um grupo, sei lá, que esteja precisando de cesta básica, ou que queira procurar um emprego, ou que queira um atendimento psicológico. Estou dando um exemplo aqui. Sim. Como é que ela entra na plataforma, como é que ela faz uso dessa plataforma? Bem, aí ela tem que criar uma ação, porque assim, os voluntários vão atender às necessidades das instituições ou grupos de pessoas que vão Sim, cadastrar as ações com essas vagas, né? Então, por exemplo, já aconteceu, não sei se vocês lembram daquela tragédia, daquela chacina que houve do Forró do Gago. E aí, uma moça lá foi assassinada e deixou, se não me engano, 7 filhos. E a filha mais velha, que é a Larissa, ficou sozinha com os irmãos, irmãos pequenos, inclusive. E aí ela não tinha onde morar, começou a passar uma série de dificuldades. E a Franciele, que é uma menina maravilhosa, que tem um coração enorme, que tem um grupo cadastrado na nossa plataforma, pediu material de construção para reformar a casa da Franciele, itens de higiene, fralda descartável, pediu alimentos em prol da Larissa, que conseguiram muita coisa. Inclusive, a casa foi totalmente reformada. Eu lembro que no ano passado ela deu uma entrevista para um jornal local e eu participei dessa entrevista falando um pouco sobre a plataforma. Então, gente, as formas de utilização da plataforma, elas são inúmeras. A plataforma é muito versátil. O que a gente precisa, se a pessoa não tiver ideia de como fazer, é que nos procure para que a gente possa orientar. Mas, assim, já aconteceu também de uma pessoa estar precisando de uma cadeira de rodas, e aí outra sim. pessoa cadastrou, ou ela mesma pode cadastrar a necessidade Ah, dela. Então, são inúmeras, e porque o que vamos supor, você... eu tenho uma cadeira de roda para doar, daí eu posso cadastrar que eu tenho uma cadeira de roda para doar? Não, a gente quer muito que chegue nesse ponto. A gente ainda não tem Ah, essa possibilidade de tá, cadastrar o item certo, para tá, doar. ok, Mas, assim, às tá. vezes acontece, por exemplo, agora mesmo durante o Supera Fortaleza, né, que a gente trabalhou, importante dizer, senão eu vou levar um carão. A gente teve um número enorme de voluntários, nossos amigos, que nos ajudaram. O Projeto Sal, Abração da Comunidade, as meninas iam em plena pandemia, iam para lá ajudar tanto na questão da logística, de entrega, de arrecadação, de tudo, certo? Então, assim, a gente tanto pode... me perdi um pouco aqui na pergunta que tu fez, falando dos meninos. Mas, assim, Pode dar continuidade. a gente pode cadastrar a demanda de diversas formas. O importante é você saber qual é a necessidade e, se não souber cadastrar, procura a gente, que a gente orienta, tá? Diz mais ou menos como é que tem que fazer. Mas, assim, o que a gente quer é manter viva a corrente do bem, né? A construção contínua dessa corrente do bem, porque a gente quer que as pessoas entendam que, como você falou no começo, é responsabilidade de cada um de nós transformar a cidade, o estado, o país e o mundo que eu vivo num lugar melhor, né? E eu preciso me reconhecer como um personagem ativo dessa história. Não adianta só querer esperar o Exatamente, poder público, né? E cada um exatamente. fazendo, você cria uma consciência geral, você contagia as pessoas, como você disse, o exemplo, né? Ele vai passando de um para o outro, e a gente tem que manter isso vivo. E não é só, gente, a necessidade
de alimento, é tanto tipo de necessidade, tanto tipo Exatamente. de demanda que vocês não imaginam. Então, primeiro passo, fortalezasolidaria.org.br, vai lá, se cadastra como voluntário, não se preocupe, que não é pelo fato de você estar imediatamente se cadastrando, que você vai estar vinculado sem saber a uma instituição. Uhum. Você vai depois receber como se fosse um cardápiozinho lá de demandas, e aí você escolhe onde você quer ajudar, onde você pode ajudar, tá? E aí, e as instituições também nos procurem, cadastrem suas instituições, seus grupos, para pedir A a Fernanda está pesquisa. perguntando como é que chega até lá e a Paula acabou de responder, né? Tá aqui, tá, pessoal? É pelo fortalezasolidaria.org.br. É através desse site, desse endereço eletrônico que vocês têm acesso à plataforma, tá bom? Isso. Aí só para deixar Deixa claro. eu, só- eu completar aqui o parêntese. A Rosângela, ela tem feito aí inúmeras intervenções. Rosângela, querida, eu não tenho recebido os seus áudios. Você tem colocado aí de maneira ininterrupta, quase que ininterrupta, que mandou áudios para mim por meio de direct, etc. Eu, infelizmente, não recebi. Tá certo? Eu não recebi mesmo. Se você quiser deixar seu telefone aqui, eu entro em contato com você. Também quero registrar a presença do Pipoca, né, que já fez vários comentários aí Pipoca. pra gente. Pipoca é um funcionário do Paço Municipal da Prefeitura de Fortaleza que nos conhece, que é um aguerrido, né, um trabalhador aguerrido, uma pessoa fantástica, que é um voluntário, porque faz muito mais do que ele tem para fazer É, lá no gabinete, né, Lilian? Ele tem é, uma função e exerce 1 trilhão de funções, então ele é um voluntário e tanto. Um abraço é. aí para a Ação da Mulher Trabalhista do Ceará, do meu partido, do PDT. Abraço aí para as pessoas da família da Lília, que eu vi entrando, não sei quem, Fontelli, não sei quem, A minha Fontelli, não sei irmã. quem, Fontelli, é tua irmã, né? A Luciana, eu não vou mandar abraço para todo mundo, porque é muita gente, né? Então eu vou ser injusta. Minha mãe que está aí, né? Sempre essa que botou 100, 100, 100, 100, né? Um beijão, Pipoca. Beijo, pipoca. É a Ju da MT que está aí, tá? E pronto, tá aí o telefone da Rosângela. Letícia, por favor, tu toma nota que eu entre em contato com ela ainda hoje. Então, vamos dar continuidade aqui, Lilian. Né? Nessa questão do Sim, tá. voluntariado, Deixa eu só nessa. explicar uma coisa importante. Gente, o Fortaleza Solidária, ele não tem uma instituição constituída onde a pessoa possa ir resolver algum problema. Por exemplo, tá? A gente tem a plataforma e aí a gente tem dois grupos, um de voluntários e um de instituições. Depois que as pessoas se cadastram, a gente tem os contatos e a gente tem sempre esse movimento de estar se falando, de estar se ajudando, porque acontece também muito assim de uma ajuda entre eles mesmos, as instituições se ajudam muito, são muito parceiras uma da outra. Uma consegue uma doação que extrapola a necessidade dela, ela doa para outra, sabe? Então tem muito essa rede assim do bem, bem construída, bem consolidada mesmo, certo? Então, quem quiser se cadastrar no programa, já sabe, fortalezasolidaria.org.br e sigam o Instagram, porque no Instagram, gente, a gente está tentando manter assim sei que a gente está vivendo um momento difícil, mas a gente está tentando manter uma série de mensagens positivas, até para que as pessoas não venham a sucumbir com tanta notícia Ah, ruim, né? eu comecei a seguir, achei fantástico. Eu também estou adotando um pouco isso dessa estratégia do meu Instagram, né? De mensagens positivas, de mensagens de motivação, porque nós que conseguimos nos manter motivadas nesse momento, e acho que nós temos conseguido, né, Lilian? Porque eu acho que eu acho não, eu sou convicta de que quando a gente vive em prol de se doar por uma causa, a gente passa a ter uma motivação para viver muito forte. Com Então, por certeza. exemplo, uma pandemia, por exemplo, que nos tranca em casa, tranca o nosso corpo, mas não tranca a nossa cabeça. É Então, verdade. a gente tá dentro de casa, mas a cabeça não está parando, É. porque a gente tem um motivo maior, a gente tem uma razão maior para estar viva, né? A gente tem as nossas famílias, os nossos filhos, as nossas atividades laborais, os nossos trabalhos, mas para além disso, a gente tem uma motivação, a gente tem uma causa que a gente luta por ela, uma causa que a gente acredita que a gente pode ser um ente produtivo, que a gente pode ser um agente de mudança. Eu sou uma sonhadora, tá, Lília? Eu sou uma sonhadora, Mas que mas bom.
Mas eu sou uma sonhadora com o pé no chão, eu não deliro não, tá? Eu penso que a gente pode transformar muito esse mundo com essa nossa energia positiva, com essa vontade de fazer, com essa vontade de promover mudança, sem esperar pelo outro. A gente fazer isso. Ah, mas eu sou muito pouco, eu sou muito pequena, mas é aquilo que você falou, eu dou toda a razão a você. Se você tiver, se eu tiver, assim a gente contagiar o vizinho, a gente vai começar a formar uma cadeia solidária. E é o que eu falei a princípio, solidariedade diz respeito à responsabilidade mútua, a uma interdependência na sociedade, né? E a solidariedade, ela promove essa conscientização dessa interdependência social. E assim, a partir do trabalho voluntário, muita gente passa até a ressignificar a própria vida. Tem muita gente que às vezes está vivendo um Exatamente. momento de depressão, de desemprego, de problemas familiares, e que depois de começar a fazer trabalho voluntário, começa a enxergar o mundo e a vida de uma forma totalmente diferente. Porque faz muito sentido fazer, porque como você falou no começo, é uma troca. Não é só doação, gente. Você tem uma troca, porque ninguém É, é tão sábio que não possa exatamente. aprender e nem tão pequeno que não possa ensinar, né? Então a gente Exatamente. aprende Exatamente. tanto, tanto, tanto Ai, como é bom nessas fazer o bem. vidas. Nossa. E aí, assim, você volta de lá, assim, cheio de amor. Parece que a coisa se multiplica. E não É, tem. Ah, eu preciso de dinheiro, eu tenho que mobilizar muita gente. O que você fizer é o suficiente para ajudar alguém. Então, às vezes você ajuda uma pessoa, às vezes você junta um grupo, ajuda 5 pessoas. Não importa. O que você faz, juntando com o que eu faço, com o que não sei quem faz, não é capaz de mudar uma realidade, né? O que a gente né? precisa Por mesmo é exemplo, ter você falou isso e eu lembrei de um amigo que ele sofreu de depressão durante muito tempo, né? Ele estudou comigo, inclusive, na faculdade de psicologia. Nós temos contato até hoje, né? E ele sofreu de depressão. Ele sofreu de depressão ao longo de muito tempo. Ele tem aí toda uma tendência, né, a esse estado melancólico, etc. E uma vez, numa conversa com ele, não só eu e ele, mas estava um grupo de amigos, né, psicólogos, e aí, cara, o que é que tu sabe fazer? Ele disse, por incrível que pareça, por mais triste que eu seja, eu sei fazer graça. Ele disse, sim, eu sei fazer graça. Você sabe como foi que ele começou a trabalhar? Ele começou a ir a hospitais, né, Hum. com crianças com câncer, né? Ele prestou durante muito tempo, um trabalho naquela instituição nossa, que é uma irmã que está à frente, esqueci o nome. Ah, A Senhor. irmã Ai, meu Conceição, pai, como é o nome? Ah, a irmã irmã Conceição, Conceição pronto. Pronto. é a menina depositária. E aí ele simplesmente começou a ir até lá e fazer a graça dele, começou a se vestir de palhaço, fazer lá as graças dele, não sei o que, não sei o que. Cara, esse rapaz, hoje, ele tá tão diferente, sabe? Porque ele tá fazendo alguma coisa que não é remunerada, Uhum. mas que deu um up na vida dele, que o proporcionou, Lara Amigos de Jesus, é isso aí, Paulo. Ele deu Elas, deu amigos um ânimo tão grande para ele que ele começou a atender na clínica. Ele já está atendendo na clínica. E ele não abriu mão do trabalho voluntário lá. Ele continua sendo o palhaço das crianças, porque aquilo é que dá injeção de ânimo para que ele vá para a clínica como psicólogo atender. Né? É o propósito que o meu irmão está colocando aí, o Hammer. Né? É o propósito de vida. Esse propósito de vida anima muito. Né? E aí te faz levanta a autoestima, né? Tem uma série de benefícios que faz com que você crie forças para desenvolver outras atividades que te traga remuneração, né? A partir daquilo que você faz sem ser remunerado, mas que te gratifica, porque te eleva. Com certeza. E fora que você começa a enxergar o teu problema com a dimensão que bem menor do que a que você achava que tinha, né? Porque você começa a enxergar que sempre vai ter alguém com um problema maior que o seu, né? Ano passado, no Exatamente. final do ano, a gente fez uma ação num abrigo de adolescentes, né? E assim, muitos adolescentes que não têm mais convívio familiar, né? Que está distante da família, aí no momento daquele de Natal
sabe? A gente foi no dia 25 de dezembro, né? O que é difícil mobilizar a gente, pai, mas sempre tem gente com a gente, é impressionante. Então, foi uma turma 25. E assim, gente, a gente só foi fazer uma festinha com bolo, com não sei o que, com doação, tudo doação. Mas o que a gente deu para eles é o que a gente podia dar de melhor, que era o nosso tempo, o nosso carinho, sabe? É um abraço. E isso faz tanta diferença para quem está longe da família, para quem não tem pais, Ah, para quem não tem, demais. sabe? Então, e traz a gente para casa de uma maneira tão diferente, tão transformada, que você não imagina. Então, assim, quem não faz não imagina, né? E assim, Sim. são vários tipos. Ó, eu fiz outra época aí, na época que eu estava fazendo mestrado, eu fiz um trabalho voluntário na Unifor. A gente trabalhava com jovens líderes. Então, eu dava aula de mediação, porque o meu mestrado é em mediação de conflitos. E aí, a gente via, eram adolescentes selecionados da rede pública de ensino para assistir aulas de mediação de conflitos, inglês, redação, algumas aulas assim de uns temas mais específicos. E no final dos 2 anos que eles ficavam com a gente via esses meninos entrando na Universidade Federal do Ceará, sabe assim, porque tinham estudado ali 2 anos bem a fundo, redação, inglês, sabe? Sim. Eles entravam de um jeito e saíam com uma desenvoltura para se comunicar, para escrever tão diferente. Então, isso era Ai, uma que injeção lindo. de ânimo enorme para a gente. Ave Então, Maria, assim, demais. é muito bom. Então, não importa se é um trabalho que tem que ter uma qualificação maior, ou se é um trabalho simples, como às vezes abrir e fechar uma porta numa determinada ação, num determinado evento, qualquer que seja a sua função dentro daquele espaço, dentro daquele trabalho, ele é relevante, ele é importante, ele é imprescindível, certo? Então, a gente tem que parar de achar que a gente não tem tempo, que a gente não tem dinheiro, que a gente não tem disposição. Só para falar em não ter tempo, olha só, a Lilian, olha só a Lilian, além dela ser coordenadora, né, dessa plataforma imensa digital, ela é advogada pedagoga, é advogada da Coareg, que é a coordenadora das regionais de Fortaleza. Eu não sei como é que ela dá conta de tanta coisa, viu? Mas Lília, eu também, eu sou cheia de coisa, eu não sei como é que eu dou conta. Mas a gente dá, né? É incrível. Quando a gente Dá, trabalha com amor, quando a gente faz o que a gente gosta. Eu é costumo verdade. dizer que eu não acordo, eu dou um pouco da cama de manhã, porque é muito gostoso fazer o que a gente gosta. É muito bom acreditar na vida, Com né? É muito bom certeza. acreditar que a gente pode fazer diferença. É, Né? Isso é fantástico, né? é. A gente que consegue sentir isso, a gente tem uma missão muito grandiosa, sabia? Que é de fazer as pessoas sentirem isso também. A gente tem que levar isso para as pessoas, Com porque isso é certeza. muito gostoso de sentir, Isso que a né? gente está fazendo É, aqui agora, com certeza, dá uma injeção de ânimo em algumas pessoas, né? claro. Faz com que as pessoas repensem, ressignifiquem as suas próprias vidas, né? Porque é um momento difícil, mas vai passar. E assim, a gente precisa realmente entender que a gente está aqui para transformar alguma coisa. A gente não está aqui de passagem para viver e morrer, não. A gente tem que mudar de alguma forma, nem que seja bem pequenininha, o mundo em que a gente vive. A gente tem que deixar a nossa Minha amiga, contribuição. infelizmente nós estamos chegando ao fim. Essa live voou. Nossa, já faz mais de 50 minutos. Então já já nós vamos cair aqui porque o Instagram interrompe, que pena. Mas você tem 1 minuto para suas considerações finais, Lília. De antemão já quero te agradecer. Gratidão pela tua disponibilidade. Que live enriquecedora. Você trouxe aí o teu sorriso, o teu olhar, a tua beleza, tanto externa como interna, né? Iluminou essa noite de terça-feira. Então, tu tens aí o teu 1 minutinho para tuas considerações finais. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade, Natália. Você é maravilhosa, sou sua fã. Agradecer a todo mundo que acompanhou essa live, aos meus amigos, a minha irmã, um beijo de Ana, Pipoca, que está só se comunicando aqui com a gente, Pipoca, um beijo, Pipoca. E o pipoca, você é tão principal, amado. E o principal, acessem a plataforma, conheçam o trabalho do Fortaleza Solidária, fortalezasolidaria.org.br. Entrem no nosso Instagram, conheçam, sigam Fortaleza Underline Solidária e percebam que vocês podem fazer a diferença no mundo em que vocês vivem. Abram o coração de vocês, ressignifiquem a vida de vocês
E positividade sempre vai dar certo. Às vezes as pessoas interpretam errado, que a gente está falando de coisa boa ali no momento que tem muita gente sofrendo. Gente, é para não deixar a peteca cair mesmo, certo? É com essa intenção. Exatamente. Então, um beijo grande, obrigada a todos e obrigada a você, Natália. Um grande beijo, parabéns pela live, pela Parabéns, iniciativa. parabéns para nós, minha amiga, e para todos que estiveram conosco. Gratidão a todo mundo. Dona Socorro, minha amiga, minha amigona, Dona Socorro, mãe do nosso deputado Queiroz, nosso queridíssimo deputado Queiroz, que sempre está aqui nos prestigiando, tá? E um abraço para cada um de vocês que estiveram conosco. Quinta-feira, a gente vai ter com a Ana Eugênia Cavalcante, uma grande artista da cidade, onde a gente vai bater um papo sobre arte. As nossas lives são todas às terças e quintas. Um beijo, Lilian. Obrigada, Beijo. gratidão. Tchau, obrigada a você. Beijo.